Agora eu vou selecionar aqui a nossa telha e nessa setinha que está na frente, ó, eu vou clicar e arrastando até esse ponto aqui. Fala turma, tudo bem? Estou aqui do Estúdio Mão e passando só para avisar que esse trechinho que você está assistindo é de um dos nossos aulões do Desafio da Produtividade no AutoCAD, que hoje não está disponível, mas sim ele está só dentro lá da plataforma do Super Pack Premium de blocos inteligentes para AutoCAD. E se você tiver algum interesse, no final desse vídeo vai ter uma chamada para você conferir e aqui abaixo também na descrição do vídeo tem um link para você ir direto, beleza? Então termina de assistir esse vídeo e já coloca em prática tudo que eu ensinei aqui, tá bom? Abração! Então presta muita atenção agora nesse passo a passo, porque aprendendo isso aqui vai ficar muito mais simples você fazer um desenho de corte de telhado, né? Vou dar um PL de Polyline, vou desenhar uma primeira Polyline aqui a 39 centímetros, que vai ser a nossa telha. Aponto para cima e vou desenhar ponto 10 e vou inserir a medida de 10 centímetros, ponto 10. Aqui novamente 39 e vou dar um C para dar um close, né, para fechar. Feito isso aqui, vou selecionar no modo verde, né, não no modo azul, no modo verde, só para a gente dar um stretch nesse canto e ponto 0,3 para baixo. Por quê? Porque eu quero que aqui fique a altura de 7 centímetros, que é justamente para quando a gente for inclinar essa telha aqui, ó, ela fique no sentido correto, certo? Agora, desenhada a nossa telha, o que é que eu vou fazer agora? Vou criar um whip out, né, uma máscara de whip out para o que tiver por trás da nossa telha ficar oculto. Então WI Enter e agora eu vou escolher no modo Polyline, porque a gente já tem uma Polyline desenhada, não precisa clicar ponto por ponto. Polyline, cliquei aqui, ele vai perguntar quer que apague, né, o modelo atual, o modelo existente, vou dizer que não, é só para fazer uma cópia. Então quando você passa o cursor do mouse aqui em cima, ele dá a opção de escolher os dois, eu vou escolher o whip out e deixar abaixo. BR, Enter, B, Enter. Feito isso, a gente já tem o nosso modelo de telha, né? E agora vou fazer o seguinte, vou desenhar uma linha aqui no início, tá? E vou apontar para baixo, ponto 0,5. Porque isso aqui vai ser a nossa representação de caibro e ripa, né? Vou dar um offset de ponto 0,5 aqui para trás. Feito isso, agora posso apagar a primeira linha e vou desenhar um novo retângulo desse ponto aqui até esse ponto aqui. Vou apagar essa linha da frente e pronto. Feito isso aqui, esse retângulo vai ser justamente a nossa representação de caibro e ripa. Por quê? Porque quando a gente for precisar dar um stretch aqui, dá um stretch a partir dessa referência aqui, ó, que a gente aumenta tranquilamente. Vou desenhar uma linha aqui acima, né, da nossa telha, só como referência. Desenhei aqui, ó, e vou dar um offset de 0,03, só para gente especificar, só para ficar um espaçamento aqui da telha. O que é que a gente está desenhando agora? O nosso rufo. A linha eu vou apagar, vamos ficar só com essa, e agora eu vou dar um novo offset de 0,03 também, para cima. Beleza. Agora eu vou fechar aqui esse nosso início, só para a gente ter a referência do offset. E o offset agora de 0,20, que vai ser o offset aqui do nosso rufo. Um trim, apaga aqui no início, apaga essa linha aqui do canto, seleciono as três linhas e dou um join. Beleza, agora a gente já tem um protótipo aqui do nosso corte de telhado no sentido 1. Vou te mostrar uma forma agora de não precisar copiar telha por telha. Presta só atenção. Vou usar o comando Array, AR. Vou selecionar aqui a nossa telha e o whip out que está por baixo dela, as duas juntas. Enter. E vou escolher esse modelo aqui retangular. Você observa já que aparece um monte de coisa, né? Mas não se preocupe, eu vou dar um outro Enter, vou selecionar só os blocos que nós acabamos de criar e vamos fazer as edições aqui acima. Aqui em coluna você percebe que tem 4, né? Justamente a coluna é essa aqui, ó. Vou deixar só como duas, deixar essas duas aqui. Aqui abaixo, em between aqui, ó, eu vou deixar como ponto 39, que é justamente o nosso comprimento da telha. E ela vai ficar unida aqui, né? Uma na outra. Beleza. Agora aqui em rows, né? Que é a nossa quantas linhas, eu vou deixar uma só. Agora no último ponto, e que eu considero até o mais importante, aqui no base point, tá vendo? Ó, eu vou clicar e o nosso ponto base eu vou colocar a partir daqui. Por quê? Porque aqui já fica a setinha no espaço correto para a gente puxar, ó, e fazer a multiplicação dessa nossa telha. Simples, simples, simples. Pronto, aqui nós já temos agora o nosso modelo de corte de telhado no sentido 1. Vou dar um OK e vou selecionar esses aqui. E vou selecionar a representação de ripa e caibro, mais a telha, e deixar na layer 2 vista. E essa de cima, e a representação do roof, eu deixo na layer 1 vista, para parecer um pouco mais leve, tá? Agora a gente vai vir para cobertura. E aqui na cobertura, o que é que eu vou fazer? Vou
criar um high, novamente, a partir desse ponto aqui e a partir desse ponto aqui. Que aqui é exatamente o nosso espaço da nossa calha de escoamento, né? Vou criar uma XL e dar um offset para cima de 0,20, que vai ser a altura que a gente vai trabalhar com essa calha. Agora eu vou criar um retângulo aqui no meio, ó, selecionar as linhas guias, apago, vou dar um offset de 0,03, só a critério de representação, não é que a espessura seja de 3 centímetros. Vou dar um trim aqui no meio, um extend aqui nas pontas e apagar aqui novamente. Agora eu seleciono tudo de novo e dou um join. E essa aqui será a nossa representação de calha. Agora eu vou atribuir a layer 2 vista para ela. Agora a gente vai usar exatamente esse nosso modelo aqui de bloco. Vou fazer uma cópia dele. E olha só o que é que eu vou fazer. Eu vou posicionar ele aqui nesse ponto e vou direcionar. Olha só o que é que acontece. O AutoCAD ele dá uma linha de referência, uma linha guia, né? Então você vai arrastando até conectar com a parede. Feito isso aqui, a gente já está aqui como definido os 20%, né, de inclinação. E quando você aproxima desse cursor aqui, desse grip aqui, ele desarrasta para o canto com o comprimento do vão. Então exatamente até aqui. Essa aqui vai ser a nossa inclinação para a calha de escoamento. Vou copiar um outro modelo. Vou ligar aqui o orto. Copiar outro modelo aqui para o outro lado. Que é justamente o sentido do nosso telhado, né? São duas águas apontadas para o meio. Então agora eu vou pegar os itens que serão necessários lá para o nosso corte de telhado. E aqui eu já quero passar um outro detalhe, que eu vou copiar essas nossas telhas, certo? Vou explodir e vou deixar apenas um modelo para a gente fazer o arremate final. Então bora lá. Agora sim a gente copia os itens que a gente vai precisar no corte da cobertura. Copiei e vou deixar aqui somente para a gente ir posicionando onde cada um vai ficar. Então vou mover primeiro esse aqui. Vou trazer para esse ponto aqui, olha. Mover para cá. Agora eu vou selecionar tudo e vou rotacionar para deixar exatamente aqui nessa inclinação. Mas ainda mais fácil que rotacionar, você pode alinhar. Comando AL, clico nesse ponto, digo que vai ficar exatamente aí. E esse próximo ponto vai ficar, dou um Enter, digo que não quero escalar o objeto. Feito isso, agora a gente vai dar um trim e pressionar o Shift para se transformar no Extend, para gente. Por isso que essa linha ficou aberta aqui no final, para facilitar nesse ponto. Agora eu vou selecionar aqui a nossa telha e nessa setinha que está na frente, ó, eu vou clicar e arrastando até esse ponto aqui. Beleza. Feito isso aqui, você viu que ainda ficou faltando e é exatamente por isso que a gente vai usar esse modelo de telha para a gente concluir aqui bem na finalização da telha, né? Então eu vou posicionar aqui e vou também alinhar. Agora eu seleciono essa nossa telha solta e dou um DR Enter, B Enter para posicionar atrás e vou mover ela, ó. Pronto, está suficiente aqui. E agora a gente vai trazer aqui a nossa representação de ripa e caibro. Vou dar um stretch novamente, modo de seleção verde, né? Desseleciona aqui, stretch e o ponto de referência que a gente vai alongar vai ser a partir desse aqui, ó. Até feito isso aqui, agora a gente vai posicionar o madeiramento de apoio. E vou mover o primeiro para cá. E vamos usar 3 peças dessa aqui, né? Você pode entender também como a terça, né? Então vou copiar um modelo dele, um bem para cá. E vou deixar um no meio, um centralizado entre os dois. E trim 2 vezes, Shift to Extend e estendo essa linha até encostar aqui na parte de baixo do nosso madeiramento de ripa e caibro. Pronto, feita essa parte aqui, toda uma lateral, né? Vou selecionar todos. Mirror, MI Enter para espelhar e vou espelhar exatamente a partir do eixo aqui. Ó. A gente conclui também esse nosso item de cobertura. De uma forma muito simples, sem precisar copiar telha por telha. Dessa forma aqui fica muito mais simples.